Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 195 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Provérbios, o 23 ao 25. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos provérbios? Provérbio de número 23 diz assim, ó. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. E não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fadigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Tá aí um ótimo conselho. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele despreza a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor dele é forte e defenderá a causa dele contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará. Quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gera um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que o deu à luz. Aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os feridos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Interessante essa parte, hein? Achei bem interessante. Agora, Provérbios de número 24.
Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra na multidão de conselheiros. Está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você pode dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo a sua obra? Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce a seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozija o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor, e o rei não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos. E a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virá grandes bênçãos. Com beijos nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Agora, o último salmo, salmo de número 25, o provérbio de número 25, já tô trocando as bolas aqui já. Então, o provérbio de número 25 vai dizer assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens e a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives.
Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigeram a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Como apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Eu adoro esse provérbio, é muito bom. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia, que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou de toda a leitura. Conta aqui que eu vou adorar saber. E é isso. Um beijo e até amanhã!